Galerinha, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui da academia. Hoje a gente está indo para a semana 18, estamos terminando termoquímica e vamos fechar termoquímica com chave de ouro. Hoje a gente termina a termoquímica dando uma introduçãozinha à termodinâmica. Hoje a gente vai dar uma olhadinha na termodinâmica, mas é com aquele olhar do químico, aquele olhar da química. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a espontaneidade das reações. Você vai ver que a parte desse assunto é extremamente cobrada. Teoricamente, existe cálculo, mas os cálculos eles são pouco cobrados, tá? E você vai ver que a parte desse assunto mais cobrada é a parte teórica. Tranquilo? Então vamos deixar de papo fiado e vamos começar a nossa brincadeira, que hoje a aula é massa. Vamos embora. Galerinha, vamos falar um pouquinho sobre a espontaneidade de uma reação, beleza? Para a gente falar um pouquinho sobre a espontaneidade de uma reação, eu tenho que falar um pouco sobre a história da busca da espontaneidade, beleza? Tudo começa com um princípio, que é o princípio de Thomson e Berthelot. Em 1867, Thomson e Berthelot, eles criam um princípio, que é o princípio de que reações químicas exotérmicas, elas tendem a ser espontâneas. Reações químicas exotérmicas, elas tendem a ser espontâneas. Isso é um princípio, tá? Só que esse princípio, ele tem algumas falhas. Esse princípio ele não pode ser aplicado literalmente. Por quê? Porque existem na natureza reações químicas endotérmicas que são espontâneas. Então, para a gente começar a saber dividir bem as coisas bem direitinho, tá? A entalpia de uma reação química não é um conceito que deve ser utilizado, que deve ser unicamente utilizado para você determinar a espontaneidade de uma reação química, tá? Porque existem reações químicas exotérmicas espontâneas e existem reações químicas endotérmicas espontâneas. Observando essa inconsistência no princípio de Thomson e Berthelot, em 1954, um cara chamado Rudolf Clausius, ele cria uma grandeza para ajudar a gente a determinar a espontaneidade de uma reação. Rudolf Clausius, ele cria a grandeza entropia. E Rudolf Clausius, ele diz que a entropia é a medida de desordem de um sistema. E Rudolf Clausius, observando, tá, essa entropia, Rudolf Clausius ele afirma que reações espontâneas ocorrem com aumento de entropia. Reações espontâneas ocorrem com aumento de entropia. Gente, preste atenção que esse conceito de entropia é um conceito extremamente importante dentro da termodinâmica, tá? É um conceito tão importante, mas é um conceito tão importante que a gente vai parar um pouquinho para falar mais sobre entropia e sobre os fatores que alteram a entropia. Primeira coisa, entropia a gente pode dizer de uma maneira bem grosseira e bem simples que é a medida da desordem de um sistema. Quando eu falo desordem, imediatamente você pensa em bagunça, você pensa em desarrumação. Mas eu quero que você entenda que essa desordem que eu estou falando, eu vou até colocar aqui a canetinha para ficar melhor para a gente, tá? Que essa desordem que eu estou falando aqui é uma desordem quanto, tá? Na verdade, não é uma desordem. Essa desordem é um aumento no número de probabilidades de distribuição, beleza? Então, quanto mais distribuído o sistema tiver, quanto essa distribuição ela for mais homogênea, maior a desordem de um sistema. A gente fala desordem para
para traduzir para você de uma maneira mais simples. Você pode sim pensar que quanto mais desorganizado um sistema, maior a entropia dele. Mas eu queria que você pensasse, eu queria que você botasse na sua cabeça que essa desordem não é apenas uma desordem de bagunça, tá? De desarrumação. Não. Essa desordem é uma desordem quanto à probabilidade da distribuição energética. Quanto maior a probabilidade, quanto maior a distribuição energética, maior a entropia. Beleza? E a gente tem aqui o segundo princípio da termodinâmica, que diz exatamente isso. Reações químicas espontâneas ocorrem com aumento de entropia, tá? Ou seja, reações químicas, tá, espontâneas, elas ocorrem com esse aumento da entropia do sistema. Beleza? Entropia é tão importante que a gente agora vai dar uma olhadinha nos fatores que influenciam a entropia. Gente, a maioria das questões, tá, de espontaneidade de uma reação, a maioria das questões de entropia são sobre os fatores que influenciam a entropia. Então presta atenção, não deixa de anotar nada agora, beleza? Vamos embora. Primeiro fator, a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o que? A entropia. Quanto maior a temperatura, maior o que? A energia cinética média das moléculas, maior o que? O grau de agitação, maior a desordem. Então, quanto maior a temperatura, maior a entropia. Vamos embora. Mudança de fase. Olha, as fases, elas apresentam uma determinada entropia. Por exemplo, as partículas da matéria que estão no estado sólido, elas estão super, hiper, mega arrumadinhas. Elas apresentam uma entropia baixinha. Quando você passa do estado sólido para o estado líquido, as partículas da matéria no estado líquido, elas já estão mais agitadas. Elas já estão com uma maior distribuição ou uma distribuição mais homogênea de sua energia. A entropia aumenta. No estado gasoso, a gente nem comenta. Desordem total, bagunça generalizada. Por isso que a gente pode dizer que a entropia do estado sólido é menor que a entropia do estado líquido, que é menor que a entropia do estado quê? Gasoso. Dos três estados físicos da matéria, aquele que tem a maior entropia é o estado gasoso. Beleza? Vamos embora. Expansão de um gás. A expansão de um gás ocorre com aumento de entropia. Beleza? Misturas de substâncias. Olha, isso aqui cai tanto, isso aqui é tão sutil. Misturas de substâncias. Gente, quando você mistura substâncias, você está aumentando a entropia do sistema. Beleza? Dissolução de um sólido em um líquido. Gente, quando você dissolve um sólido em um líquido, principalmente quando esse sólido sofre dissociação ou ionização, vai haver um aumento da entropia do sistema. Beleza? Ei! Dá o print nessa tela, coloca essa tela nas tuas anotações, que turma, a maioria das questões de entropia fala sobre os fatores que alteram a entropia. Isso é muito, mas muito importante para a gente que vai fazer uma prova de Enem, que vai fazer uma prova de particular. Beleza? Dá um print aí na tela. Ó, tô aqui do teu lado. Sempre do teu lado, sempre do teu lado. Vamos embora. Posso ir para mais um fator? Vamos embora. Próximo fator, alteração do número de partículas. Ei, galera, esse fator é importante, viu? E é também sutil. Repara que do lado dos produtos eu tenho 1 mol. Do lado dos reagentes eu tenho 1 mol mais 1 mol. Do lado dos produtos eu tenho o quê? 2 mols. Ou seja, houve um aumento do número de partículas. Esse aumento do número de partículas vai haver
um aumento da entropia. Eu poderia também analisar o aumento da entropia desse sistema de uma outra maneira. Repara que o meu reagente, eu vou botar de verde, tá? Botar de verde, mudar a cor da tinta, botar verdinho. Ó, repara que o meu reagente está no estado o quê? Sólido. E um dos meus produtos está no estado o quê? Gasoso. A saída de sólido para gasoso ocorre com aumento de entropia. Beleza? E o último fator é a passagem do calor do corpo mais quente para o mais frio. Aqui também é bastante sutil, porque você pode falar assim, mas Flávio, vem cá, passagem do calor de um corpo mais quente para o mais frio, vai haver aumento da entropia? Ei, lembra que eu falei para você que entropia, a ideia de entropia como desordem, tá? É uma ideia bastante o quê? Bastante vulgar, é uma ideia bastante o quê? Primária, que você tem que ter a ideia de entropia quanto o quê? Quanto um aumento no número de possibilidades de distribuição energética da matéria. Quando você passa de um corpo mais quente para o mais frio, você está distribuindo a energia mais o quê? Homogeneamente. Essa distribuição mais homogênea caracteriza um aumento de entropia, sim. Beleza? Tranquilo? Vê. Sabendo o que é entropia, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com o que eu comecei falando para vocês, que é justamente a espontaneidade de uma reação. Para a gente poder entender, tá? A espontaneidade de uma reação, a gente precisa saber o que é uma reação espontânea. Aí não se esquece. Presta atenção que esse conceito é super importante. O que é uma reação espontânea? Galera, uma reação espontânea é uma reação que, uma vez iniciada, você não precisa fazer mais nada para que ela ocorra. Uma vez iniciada, você não precisa fazer mais nada para que os reagentes eles sejam totalmente consumidos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para você. Eu estou aqui nesse estúdio. Imagine que nessa sala você tenha o quê? Você tenha gás metano. Nessa sala você tem gás metano, nessa sala você... Eu vou mudar. Por exemplo, você vai abastecer seu carro, tá? Com gasolina. Você já percebeu que quando você está abastecendo o seu carro com gasolina, você sente o cheiro da gasolina? Sabe o que é aquele cheiro, gente? Aquele cheiro da gasolina são moléculas de gasolina que estão espalhadas no ar e você consegue sentir o cheiro. Então você consegue sentir o cheiro da gasolina exatamente pelo fato de você ter ali, ó, partículas, moléculas de gasolina no espaço. Essas moléculas de gasolina, presta atenção, essas moléculas de gasolina, elas estão em contato com moléculas de oxigênio. E aí? Você não sabe que gasolina sofre combustão? Por que não sofre combustão? Turma, porque toda reação química, mas toda reação química, ela precisa de quê? Toda reação química, para ela acontecer, ela precisa de um empurrãozinho. Esse empurrãozinho é uma faísca, esse empurrãozinho, tá? É um calorzinho. Esse empurrãozinho a gente chama de energia cinética. Toda reação química precisa desse empurrãozinho, beleza? Mas, uma vez dado esse empurrãozinho, as reações químicas espontâneas, pessoal, elas prosseguem sem você precisar fazer mais nada. Então, o que é uma reação química espontânea? Uma reação química espontânea é aquela que, uma vez iniciada, você não precisa fazer mais nada para que os reagentes eles sejam o quê? Totalmente consumidos. Como é que eu vou saber que uma reação química ela é espontânea ou não? Você vai fazer três coisas. A primeira coisa é observar a entalpia, tá? Você pode fazer a previsão da espontaneidade de uma reação química a partir da entalpia, beleza?
Se você tem uma reação química exotérmica, você tem que lembrar que reações químicas exotérmicas, elas tendem a ser espontâneas. Isso é um princípio. Isso é o princípio de Thomson-Berthelot. Reações químicas endotérmicas, elas tendem a ser não espontâneas. Mas você sabe que a gente já discutiu sobre isso aqui, que existem reações químicas endotérmicas espontâneas, existem reações químicas exotérmicas não espontâneas. Então, a entalpia não é um padrão seguro que a gente tem para determinar a espontaneidade de uma reação. Para determinar a espontaneidade de uma reação, além da entalpia, eu tenho que olhar a entropia, que é a medida de desordem de um sistema. Se um sistema ocorre, se uma reação química acontece com uma diminuição da entropia, a reação ela tende a ser não espontânea. Se ocorre com aumento de entropia, a reação ela tende a ser o quê? Espontânea. Beleza? Mas novamente, tá? A entropia não é um parâmetro, tá? Que a gente pode, que a gente deve utilizar somente ele para determinar a espontaneidade de uma reação. Além da entalpia e da entropia, nós devemos utilizar um parâmetro termodinâmico que é a energia livre de Gibbs. A energia livre de Gibbs é o parâmetro termodinâmico correto que a gente deve utilizar para determinar a espontaneidade de uma reação. A gente calcula a energia livre de Gibbs a partir dessa formulazinha. A energia livre de Gibbs, o ΔG, é o ΔH, a variação de quê? De entalpia, menos T ΔS. ΔS é a variação de entropia e T é a temperatura na escala absoluta, sempre em Kelvin. Observando o valor de G, você pode dizer que quando reações químicas acontecem com ΔG maior do que zero, a reação ela é não espontânea. Reações químicas com ΔG menor do que zero, a reação ela é o quê? Espontânea. Beleza? Então preste atenção. Observando a entalpia, você faz uma previsão da espontaneidade. Observando a entropia, você faz uma previsão da espontaneidade. Você vai dizer se uma reação é realmente espontânea ou não espontânea, observando para essa reação o que a gente chama de energia livre de Gibbs. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer exercício, porque essa parte tem muita coisa teórica importante para a gente. Beleza? Exercício. Primeira questão. Fala assim, ó. O conceito de entropia está intimamente associado à definição de espontaneidade de uma reação química através da segunda lei da termodinâmica, embora não seja suficiente para caracterizá-lo. Você viu isso? Considerando os sistemas apresentados a seguir, assinale aquele em que há aumento de entropia. Gente, preste atenção. Liquefação da água. E galera, liquefação da água é a água no estado gasoso está partindo para o estado que? Líquido. Isso está ocorrendo com aumento de entropia? Falso. Isso está ocorrendo com diminuição da entropia. Beleza? Síntese da amônia. Ei, síntese da amônia. Eu estou produzindo amônia. N2 mais H2 produzindo NO3. Vamos fazer o balanceamento. 2, 3, 1. Ei, do lado dos reagentes você tem 4 mols, do lado dos reagentes você tem 2 mols. Isso ocorreu com aumento ou diminuição? Diminuição da entropia. Beleza? Reação do hidrogênio gasoso com oxigênio gasoso para formar água líquida. Ei, hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso para formar água líquida. Ei, tu tá saindo de gás para líquido. Tá ocorrendo o quê? Diminuição da entropia. Beleza?
E nosso gabarito correto, letra D, de dado, dissolução do nitrato de potássio em água. Olha o que eu falei, dissolução de um sólido em um líquido. Resposta da nossa primeira questão, letra D de dado. Tranquilo? Beleza? Copia aí, que isso é super importante. Dá uma pausa, copia. Essa é a vantagem da videoaula, né? Vamos embora? Segunda questão? Segunda questão diz assim, ó. A entropia, tá, do KClO3 dissolvido na água, quando comparada com a entropia do KClO3 sólido, é o quê? KClO3, olha só. KClO3 dissolvido na água. Quando você dissolve um sólido em um líquido, vai haver um aumento da entropia. Então, a entropia do KClO3 dissolvido na água, quando comparada com a entropia do KClO3 sólido, é o quê? Maior. Gabarito letra C. Tranquilo? Beleza? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Questão 3. Um mol de etanol apresenta maior entropia quando estiver. Um mol de etanol vai apresentar maior entropia quando estiver na fase sólida, líquida ou gasosa. Fase sólida, entropia bem baixinha. Fase líquida, entropia menor do que a entropia do que a fase gasosa. Gabarito letra C. Fase gasosa. Tá? Tá vendo como é que é fácil? E tá vendo que eu falei que as questões de espontaneidade de uma reação química, elas são cobradas extremamente de forma teórica, beleza? E é muito cobrada essa parte da entropia, no caso, os fatores que influenciam a entropia, beleza? Quarta questão. A quarta questão, pessoal, é uma questão do IME, você pode estar vendo aí na sua apostila. E quando eu fui tentar fazer essa questão, eu fiquei perdido. Por quê? Porque eu não estava encontrando o gabarito. Aí eu fui até o site do IME e eu vi que o IME anulou essa questão. Beleza? Então essa questão ela foi anulada pelo IME, porque essa questão ela não tem gabarito. Essa questão ela tem algumas inconsistências teóricas. Beleza? Então quarta questão, você coloca aí anulada pelo IME. Beleza? Quinta questão, uma questãozinha também do IME, diz assim: considere as supostas variações de entropia nos processos abaixo. Aí ele deu para a gente 5 processos. Aí ele fala assim: as variações de entropia indicadas nos processos que estão corretas é, por exemplo, cristalização do sal comum. Cristalização é sair de líquido para sólido. Sair de líquido para sólido é aumento de entropia? Falso. Cristalização do sal comum é diminuição da entropia. Beleza? 2. Sublimação da naftalina ocorre com aumento de entropia? Claro que sim. É a passagem do sólido para o estado gasoso. Vai ocorrer com aumento de entropia, sim. Verdade. Mistura de álcool e água. Misturas de substâncias acontecem com aumento de entropia. Ele falou aí diminuição. Beleza? Fusão do ferro, sair do ferro sólido para o ferro líquido, ocorre com aumento de entropia. Verdadeiro. E compressão do ar. Você tem o ar passando para ar comprimido, diminuição da entropia. Verdade. Gabarito da nossa questão, letra E. Beleza? Tranquilo? Nossa pré-aula dessa semana extremamente rápida, beleza? Extremamente rápida, mas a aula dessa semana vai ser extremamente importante pra gente, tá? A aula dessa semana eu vou fazer a aula presencial, tá? Eu vou fazer alguns aprofundamentos na nossa aula presencial, tá? Que são importantíssimos para esse complemento, ou seja, eu vou complementar a nossa pré-aula na aula presencial. Tranquilo? Beleza? Turminha, beijão no coração, um forte abraço, tchau!